Olá, pessoal. Eu estou aqui de volta. Eu sou o Ricardo, eu sou dentista. Já me apresentei outras vezes, outras oportunidades, né, em outros vídeos. E eu vim aqui passar a minha experiência, tanto dentro da especialidade de DTM, que é o foco desses vídeos que eu estou fazendo agora, quanto da minha vida pessoal, como pessoal e profissional, né? Que para mim, claro, eu falo da parte que esteja vinculado uma coisa com a outra. Porque eu sou formado já há mais de 25 anos, né? Me formei, não, mais de 26 anos, 28 anos, quase 30 anos de formado. Então, quer dizer, é muito tempo. E quando a gente se forma muito tempo de formado, eu me formei muito novinho também. Então, quer dizer, é claro que a odontologia que eu faço hoje é completamente diferente da odontologia que eu fazia há 10, 15, 20 ou há 30 anos atrás. Então, mudanças foram acontecendo, a gente tem que estar sempre se atualizando. E quando a gente fala em atualização, não é só, eu tenho que estudar que tipo de resina nova que saiu, que tipo de instrumentação, de instrumento, de equipamento novo que saiu. Não, não é isso. É lidar com o comportamento, tanto como profissional, e perceber o comportamento dos seus pacientes. Por exemplo, o que aconteceu nesse período que, né, que eu estou formado, que foi um grande marco aí, um grande divisor de águas, foi a Covid, né, que a gente teve há 5, 6 anos atrás, aquela pandemia, né, e que mudou muita coisa. Então, assim, em termos de biossegurança, em termos de comunicação com o paciente, em termos de comportamento do paciente, eu comecei a receber pacientes no consultório muito mais ansiosos, né, com desgaste dentário muito maior, com abtrações, enfim. E a gente teve que, tanto na área médica em geral, né, a área de saúde em geral, teve que se atualizar. E foi uma grande luta, né? Quer dizer, a gente começou a trabalhar mesmo no meio de uma meio desconhecido, sem saber o que ia acontecer, se a gente seria a próxima vítima ou não, como seria aquela contaminação, enfim. Então, esse divisor de águas também fez, na minha cabeça pessoal, Ricardo, perceber que o comportamento como profissional da odontologia deveria mudar. Até em termos de escuta do paciente, né? O paciente já estava indo para o seu consultório tratar não só mais uma lesão de cárie, né? Não só fazer uma correção ortodôntica, mas ele estava ali também para tentar entender o que estava acontecendo na face dele, né? Na musculatura, na, no formato do dente que estava mudando, enfim. Então, graças a isso, a gente percebeu que a própria odontologia mudou muito. A especialidade de DTM, né, de disfunção temporomandibular, teve uma força muito maior depois disso. Veio a odontologia do sono também. A forma de lidar com a ortodontia, com a ortopedia funcional dos maxilares, também houve uma mudança muito grande. Então, tudo isso exigindo que a gente tenha uma escuta maior do nosso paciente, né, que a gente ouça o nosso paciente de uma outra forma. Quando comecei a odontologia um tempo atrás, a gente repetiu os moldes do dentista que estava no mercado, que era muito a questão do orçamento, né? Você chegava, o paciente chegava no teu consultório, vinha com, ou vinha dizendo que já tinha muito tempo que não ia ao dentista e precisava fazer uma revisão, saber se tinha alguma cárie ou não, ou então já vinha com uma dor específica, um incômodo específico, que você tinha que solucionar aquele problema. Você chegava, olhava, via realmente que a pessoa tinha lá uma cárie, ou tinha uma indicação para tratamento endodôntico, né? Ou você observava uma panorâmica e via que tinha uma questão do siso, né, mau posicionamento, enfim, você fazia encaminhamento, ou fazia as extrações, ou fazia aquele tratamento e o problema estava resolvido. Essa questão de a gente conseguir ver o paciente de uma forma mais holística, né, mais, né, que se diz geral, né, tem vindo de um tempo para cá, né? A gente, quando a gente fala em atender o paciente, em receber o paciente no nosso consultório, a gente tem que estar preparado para coisas além do que o paciente possa imaginar. E muitas vezes o que traz o paciente ao nosso consultório não é o problema maior que ele está tendo, né? Eu conversei um pouco tempo agora com uma amiga minha, uma colega, né, que é periodontista, e é um exemplo clássico para quem é dentista que está vendo esse vídeo. Muitas vezes um sorriso bonito esconde muita doença periodontal, esconde bolsas profundas periodontais. Então, quer dizer, então, se a gente só fica condicionado a tratar o que o paciente nos traz, o tratamento fica deficiente, há
ah, o subtratamento, né, do paciente. Então, quer dizer, então essa forma de olhar, de ouvir, de observar, de examinar o paciente tem que mudar. Conversar, perguntar, questionar, né, perguntar se ele sabe. E hoje em dia, com a comunicação, e também eu posso dizer que isso vem muito do pós-pandemia, as pessoas entraram muito em questões de se comunicar, não de comunicar, mas de se informar através da internet. As pessoas têm oportunidade de estarem mais informadas, de saberem mais do que está acontecendo, né? Saberem mais do que pode acontecer com ela, saber mais do que são as especialidades, saber que a odontologia não é só aquela, a odontologia em si não é uma especialidade, né? A odontologia é uma profissão, né? É uma ciência que tem várias outras especialidades, né? Então, até isso, eu sou de uma época em que o dentista era muito generalista, né? Então, a gente saiu da faculdade, o dentista sai da faculdade sabendo fazer endo, sabendo fazer pele, sabendo... Claro que a gente tem que saber, é claro que a gente tem que estudar, claro que a gente tem que entender. Mas as pessoas procuravam um dentista que faziam tudo. Então, às vezes, a pessoa chegava assim para mim e falava: Ah, Ricardo, depois que comecei então, a ter essa consciência, né, fazer uma especialização, só falava assim: Ah, Ricardo, eu preciso muito fazer um aumento de coroa. Você faz para mim? Aí eu chegava para o colega ou paciente e falava: Olha, o aumento de coroa clínico tem que ser feito com o periodontista. Ué, mas você não é dentista? Você não faz? Sim, eu faço. Não, não, não faço. Sim, eu sou dentista. Mas quem tem que fazer é um dentista especializado nessa área. Bom, enfim, então eu estou passando isso, até porque esses vídeos que eu estou fazendo não tem só a intenção de falar sobre esse tema que eu estou abordando, que é a primeira consulta de um paciente com DTM, mas também passar um pouco a experiência que eu tenho como dentista. E se eu tiver a oportunidade de passar isso, eu vou estar sempre falando, sempre fazendo, porque muita coisa mudou, muita coisa as faculdades nos preparam para isso, mas eu percebo que muita coisa ainda continua a mesma. Então, às vezes, muitas mudanças vêm das especializações mais do que da faculdade de formação de odontologia, tá? Então, hoje eu vou dar continuidade à parte 2 do meu vídeo sobre primeira consulta a paciente de DTM. Eu vou continuar com os slides aqui e a gente vai debatendo mais algumas coisas nesse assunto, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Só mudar aqui. Bom, vamos lá. Pessoal, então. O protocolo de atendimento a pacientes com DTM, abordagem clínica, emocional e multidisciplinar, né? Nós já falamos sobre esse slide, como devo conduzir uma primeira consulta ao meu paciente. Então, esse é o tema principal desses meus vídeos, né? E também de um artigo que eu estou escrevendo, tá? Dentista faz consulta ou orçamento, só estou revisando o que nós já falamos no primeiro vídeo, tá? Primeiro passo, conversar com o paciente, quais são os sintomas, questionar ou conversar, sempre conversar com o paciente, né? Não chegar aquela coisa do autoritarismo, chegar e ficar perguntando. Cada pergunta que você faz para o paciente é uma dúvida que você vai gerando na cabeça dele, uma ansiedade que você vai fazendo com que aumente dentro dele também, né? Falamos da avaliação física também. E agora vamos falar do conscientizar o paciente faz parte do tratamento. O que quer dizer isso? Quando a gente faz um orçamento, muitas vezes, como a gente já estava acostumado, né, antes de fazer como dentista, a gente não cobrava orçamento, né? Tinha essa cultura, pelo menos aqui no Brasil, né, na região onde eu sempre atuei como dentista, aqui no Rio de Janeiro, de não cobrar o orçamento, né? Por mais que a gente tivesse gasto naquela avaliação que nós fazíamos aqui em determinado dente que o paciente ia nos procurar, né, a consulta não era cobrada. Porque não era uma consulta, na verdade. Era o quê? Era um orçamento. Né? É como se chamasse um arquiteto na sua casa, né, e ele chegasse, e podia acho que até o arquiteto teve que cobrar, né, por essa visita. Mas é como se chamasse um arquiteto na tua casa, mostrasse para ele
o que você quiser mudar na sua casa, e ele vai, faz um planejamento e passa um orçamento para você, e você fala, olha, ele faz lá um projeto para sua casa toda, e você fala assim, olha, no momento eu quero fazer só a sala, né? Ou se eu quero fazer o banheiro. E deixa lá a sala, ou você deixa o quarto no estado lamentável que tiver. A odontologia era a mesma coisa, né? O paciente chegava no seu consultório, falava que tinha um determinado dente com problema, é, você passava o orçamento para ele, muitas vezes passava o orçamento de tudo que acontecia na boca, até inclusive a questão periodontal, e o paciente chegava e falava, olha, eu só quero fazer essa restauração, eu só quero fazer esse dente, eu só quero fazer só a extração desse dente. E o resto ficava capengando, né? O resto ficava lá, quando desse problema, aparecia de novo, que é essa comparação que eu fiz com a arquitetura, ou até mesmo com a engenharia, que é pior ainda, porque na arquitetura a gente está falando um pouco de estética, né? Mas quando a gente fala da parte estrutural, isso pode trazer consequências, né? Quando você vai fazer, por exemplo, o conserto de encanamento do seu banheiro, mas você não faz da cozinha, claro que se da cozinha não foi feita, uma consequência vai trazer para sua casa. Então, quer dizer, é a mesma coisa com a odontologia. Não tem essa coisa de chegar e falar, olha, eu vou fazer só esse dente, eu não vou preparar a estrutura periodontal para você receber um trabalho protético ou para você receber um trabalho ortodôntico. Quer dizer, da ortodontia até que a gente trabalha muito isso, acho que isso é uma coisa que está muito já bem trabalhado nos ortodontistas. Mas assim, no protesista, né, implantodontista, eu vejo muita gente fazendo só aquele dente e o restante, a boca fica naquele estado, que você vê que como é que faz implante no elemento 36 se a pessoa tem ausência do elemento 16 e aquilo pode trazer uma força muito grande naquela região. Quer dizer, então a gente não tem esse hábito ainda de ver o paciente como um todo. E como, mas o paciente não vai querer fazer. Ele não vai fazer porque ele não sabe. Ele não tem consciência do problema dele. Então, a partir daí, a gente tem que conscientizar, conversar com o paciente da importância de fazer tudo. É tudo ou nada, entendeu? Né? É claro, tá, então vamos tratar só curativo, né? Então, assim, você quer tratar sua boca, você quer ter uma saúde bucal, então vamos conversar o que é uma saúde bucal, como é que se trata uma saúde bucal. É o que alguns especialistas, alguns professores de especialidade falam, é dar uma mini aula daquela especialidade, ou da odontologia para o paciente, né? Explicar, falar, olha, antes de qualquer procedimento, tem que tratar a base, tem que tratar a questão periodontal, senão nada vai ficar. Senão, tem que tratar a questão do bruxismo, da qualidade de ansiedade, o que você faz de hábito noturno, dos hábitos noturnos, né, caso tenha. Hoje, até mesmo o ronco está dentro do nosso alvo de tratamento. Então, nosso rol de tratamento. Então, é isso que a gente tem que chegar e conscientizar o nosso paciente, tá? Então, quando eu falo conscientizar o paciente já faz parte do tratamento, isso para justificar um pouco também que na consulta de DTM, eu estou especificando de DTM, mas acho que em qualquer outra consulta de odontologia, dentro da área da odontologia hoje, nessa primeira consulta, o tratamento já começa a partir dali. A partir do momento que você conscientiza o seu paciente de que um tratamento periodontal é essencial e que ele tem que tomar mais cuidado, prestar mais atenção em como higieniza a boca, isso já é o tratamento. Você está começando o tratamento a partir daí. E a mesma coisa com a consulta de DTM. Então, é passar para o paciente, é explicar ao paciente o que é ATM, aí fica assim, mas DTM, ATM, às vezes eu odeio essas siglas, porque assim, a pessoa explica a sigla, isso acontece muito em artigos, né? Ou até em aulas de especialização, ou em aulas específicas, explica a sigla lá na primeira conversa. E depois só fala de sigla o tempo todo, como se fosse muito difícil falar. Claro, às vezes é difícil. Mas, claro, a gente tem o hábito de falar de tempo e tal. Mas, assim, de vez em quando, fala de novo. Disfunção da articulação temporomandibular. Articulação temporomandibular. Porque, às vezes, a gente tem que relembrar o que a sigla significa, né? E a gente não é obrigado a conhecer todas as siglas. Por mais que, né, as abreviações, enfim, por mais que a gente esteja dentro daquela imersão ali
de estudo, enfim, tudo. Bom, então explicar o que que é a ATM, explicar que a ATM é uma articulação, explicar que é a única articulação móvel da nossa cabeça, né? Explicar da complexidade dessa articulação, como já falei também aqui, não é minha intenção aqui dar aulas específicas de ATM, minha intenção aqui é explicar só como abordar o paciente, né? Dentro dessa primeira consulta de DTM. Então, dar essa mini aula, explicar, se tiver aqueles modelos, né, que são articulados, é ótimo. Eu tenho no meu consultório uma mesa com vários modelinhos, vários exemplos de aparelho, com boca, tipo os aparelhos colados na boca, modelos. Isso o paciente tem que ver, o paciente tem que entender, o paciente tem que saber o que, que ele está sendo, do que ele está tendo dificuldade, do que ele está tendo patologia, do que ele está tendo problema. Porque a partir disso, a partir da informação e do conhecimento, né, ele vai ajudar a se cuidar. Não adianta falar de autocuidado em tratamento de DTM se o paciente não sabe o que está acontecendo com ele, se o paciente não sabe o que é a TM, não sabe o que é uma articulação temporomandibular, tá? Ele não tem necessidade de saber de anatomia, os ossos da cabeça, a musculatura, todos os músculos, mastigação e tal. Mas ele tem que ter uma noção daquelas estruturas que estão envolvidas ali e em que está sendo afetado. Até para quando você for mostrar uma imagem do paciente, é importante explicar. Não é só o laudo que tem que ser lido, tem que ser vista a imagem, tem que mostrar a imagem do paciente, entendeu? Tem uma artrite, tem uma artrose, tem um deslocamento de disco, tem como é que se diz, um osteófito, né? Uma coisa muito diferenciada dentro daquela patologia, aquilo tem que ser mostrado, o paciente tem que entender o que está acontecendo com ele, até para que ele possa, com isso, entender a evolução do tratamento dele. Informação não é exclusividade de profissional. Informação tem que ser propagada dentro da necessidade de cada um. Claro que você não vai passar todas as informações que você sabe de ATM ou de DTM para o paciente, mas dentro do problema que ele está passando ali, aquilo tem que ser explicado, ele tem que ser informado, porque isso faz parte do tratamento, tá? Explicar a relação entre tensão muscular e fadiga, né? Visão holística do tratamento, como eu estou falando desde agora, né? O paciente não é só uma cabeça, o paciente não é só uma articulação, o paciente não é só uma boca, né? Está tudo envolvido. Sempre questionar se ele tem outros tipos de problema de coluna, postura do paciente, observar como é que o paciente se apresenta no seu consultório, se ele tem olheiras profundas, né? Se ele está com aquela cara de cansado, questionar por que você está cansado, você dormiu bem essa noite, como é que está o seu sono, né? Você tem dormido bem, como é que está o trabalho, está se estressando muito no trabalho, se estressa muito com o filho, como é que está a relação com a família, tem que entrar nessa questão. Mas eu não sou psicólogo, eu não vou poder resolver. Vai poder ajudar sim, porque uma coisa está ligada com a outra. Então, é observar todo, o todo. O paciente entrou no teu consultório, observar como é que ele entra, né? Ter empatia com o problema dele. E, principalmente em pacientes de disfunção temporomandibular, né? Porque às vezes a postura do paciente na sua cadeira, ele já fala muita coisa. Aquelas vezes, muitas vezes, o paciente está ali com aquela cara de cansado, com aquelas olheiras, desanimado, que já passou por vários profissionais, não consegue resolver o problema dele, né? Tem a questão da ansiedade, às vezes é um paciente que entrar no consultório odontológico já é um problema, né? Então, e mostrar que o que está sendo feito ali não tem nada a ver com injeção, com agulha, com anestesia, é uma conversa, é uma primeira consulta. E a partir dessa primeira consulta, o paciente já vai sair dali com, vamos dizer assim, 20%, 25% do tratamento iniciado, né? Não digo mais porque, claro, que, né, dependendo do problema, a gente tem uma série de coisas para ser feito. Mas, em alguns casos, até 90% do tratamento já feito na primeira consulta, né?
porque dependendo do que você observa do paciente, do que ele relate, e às vezes nem precisa de medicação, às vezes é só informação, às vezes é só o autocuidado, às vezes é só mostrar, apontar onde pode estar a origem daquele problema dele, né, de disfunção daquele. Então, só você fazer isso, o paciente muitas vezes já sai do seu consultório com um problema quase que resolvido. Eu não digo 100% porque tem que ter a imagem, né? Depois tem que ter a toma, tem que ter a ressonância para a gente poder confirmar, né, tudo o que eu estou conversado com o paciente. E a gente, muitas, claro, que a gente não consegue fazer isso no mesmo dia da consulta inicial, mas as informações que são passadas para a gente, muitas vezes, é suficiente para que a gente consiga resolver o problema do paciente. Tá? Ah, encaminhamentos multidisciplinares. Reumatologista, psicólogo, fisioterapeuta, psiquiatra, né? São casos. Vendo aqui, se eu tô. Ah, tá. Só um minutinho. Tá gravando. Encaminhamento para multidisciplinares. Reumatologista, psicólogo, fisioterapeuta, psiquiatra. Cara, isso aí é tão óbvio, né? Só que assim, eu não sei também se a gente tem uma coisa de achar que a gente vai resolver tudo, né? Por exemplo, a gente tem eu tinha um professor que falava assim, o dentista é aquela, se acha, né, estudante ou recém-formado principalmente, é aquela entidade que desceu à Terra para resolver todos os problemas odontológicos dos humanos, né? E isso traz como é que eu vou dizer assim, uma autoridade, eu esqueci a palavra, mas assim, eu vou resolver tudo. Não, daqui você não precisa se preocupar, que você precisa, daqui você vai sair com seus problemas resolvidos. E hoje, e hoje ainda temos essa cultura, principalmente de vendedores de cursos, de prometer que o paciente vai sair do seu consultório com todos os problemas resolvidos, né? Que ele não precisa, ele tem que procurar o dentista, você vai se resolver o problema dele. E claro que isso é para vender curso, né? Para conseguir mais aluno, mais dentista. Mas é uma mentira, né? É uma falácia, porque na verdade você só está aumentando o seu ego, né? Achando que você é Claro, se você é uma especialidade odontológica, você vai dar o start do tratamento e você vai pegar ele no início do problema e vai acompanhar até o problema controlado. Mas nesse período entre o início até o controle do problema, muitas das vezes, não todas também, você vai ter que compartilhar o seu paciente com outros profissionais, principalmente de DTM, que eu sempre enfatizo que muitos dos problemas de disfunção temporomandibular que aparecem no consultório, a gente sabe disso, vocês que trabalham já com isso, vêm em função de comportamento é, psicológico, ansiedade, né? Então, é prestar atenção nisso. Então, assim, se tem esse comportamento, se tem essa origem, né, emocional, né, que faz com que o seu paciente desenvolva aquela disfunção, nada mais óbvio que você encaminhar ele a um psicólogo, encaminhar ele a um psiquiatra, desmistificar a especialidade da psiquiatria também é importante, né? E muitas vezes o paciente já chega no teu consultório já em tratamento, né? Em tratamento de ansiedade, em tratamento de psiquiatra, tomando várias medicações. Então, assim, ter essa maleabilidade, essa flexibilidade com outras especialidades de outros ramos que não da odontologia, da área de saúde, né? O fisioterapeuta, principalmente, né? A gente, quando faz hoje cursos de DTM, especialização em DTM, a gente tem aulas com fisioterapia, e a fisioterapia faz coisas que a gente, dentista, não consegue fazer, né? Manipulações, né? Musculares, que o dentista, por mais que ele esteja ali atento, ele esteja curioso, ele esteja estudando aquilo ali, né? A mão de um fisioterapeuta experiente
é diferente, né? Ele vai ter alcance a certas musculaturas, certas partes da musculatura que nós dentistas não vamos ter. Então, assim, claro que a gente pode fazer também um trabalho de fisioterapia inicial, de relaxamento, de tudo, mas não, mas tem casos que necessita, até porque muitas das vezes a disfunção, né, do BTM não vem só em função da musculatura facial, vem também da cervical, né? Então, quer dizer, vem da coluna como um todo. Então, quer dizer, de outras, né, áreas do corpo que não nos cabe tratar. Então, temos que ter essa ideia de caminho personalizado e conscientizar o paciente de que essa multidisciplinaridade de atendimento, né, essa questão de ter outros profissionais envolvidos, é de extrema importância para o controle do problema dele. Tá? Explicação sobre exames de imagens, tipos de exames de imagem, mostrar qual é o padrão olho de imagem, falar o porquê, né, explicar a importância de uma ressonância, de uma tomografia. A gente sabe que a ressonância para paciente que tem problemas de ansiedade, de depressão ou algum outro problema neurológico é uma dificuldade, até porque tem essa questão, né, de ter que entrar lá na câmara para fazer o exame, e isso traz uma dificuldade muito grande ao paciente. Mas também é lançar mão de outros tipos de exame, como a tomografia também, que nos traz muita imagem interessante e bem resolutiva também. Né? Explicar a diferença, né, se for necessário, de artrite e artrose, claro, isso é na segunda etapa, se for o caso. Ou então, quando a pessoa já vem com exames, às vezes o paciente chega no teu consultório com os exames já na mão. Né? Achei muito interessante que um dia desse eu peguei uma paciente, né, atendi uma paciente, que ela chegou no meu consultório chegando assim, ah, doutor, eu estou aqui com uma ressonância, mas eu estou com um pedido de uma tomografia. O senhor prefere que eu espere sair o resultado da tomografia para eu poder fazer a consulta? Bom, enfim, ela já estava com uma ressonância na mão, né? Que já era o padrão né, era o exame padrão, né, da DTM. Claro que uma tomografia poderia ajudar em outro aspecto, né, mais para a questão de visualização, questão óssea também e tudo. Mas é claro que poderia fazer consulta dela com essa ressonância. Eu posso fazer consulta com o paciente até com uma radiografia específica de ATM, né? Aquela radiografia que pega o paciente de boca aberta e fechada, ou até mesmo em repouso, né? A transcraniana. Mas ou sim, radiografia nenhuma também, claro. Mas o paciente, eu estou falando isso, que o paciente já chega no teu consultório com algumas imagens. Então, você já chega com imagem, já chega com um histórico específico. Você consegue fazer um determinado diagnóstico, explicar. Olha, você está aqui com você está com uma artrite, né? Aí você vê lá um desgaste muito grande, você tem uma artrose. Então, explicar o tratamento, plano de tratamento a partir daquele problema, ou até mesmo encaminhar para um especialista para tratar, né? Você observou ali a artrite e a artrose, né? Artrose, principalmente. O paciente nunca ouviu falar em artrose, não sabe, não tem histórico em nenhuma outra articulação. É o pontapé inicial para ele procurar lá um especialista, um médico especialista, e começar a tratar, ou de repente descobrir outros problemas que tenha. Então, assim, esse start também, às vezes, de outros problemas mais sérios, começa numa consulta odontológica. Porque assim, eu estou tratando a DTM. Às vezes a DTM é só um dos problemas dentre vários outros que o paciente apresenta. Então a gente não pode chegar e achar que, resolvi a questão, controlei a questão da disfunção temporomandibular do paciente. O paciente não vai ter mais problema. Não. Às vezes aquilo ali só a expressão, é só a expressão de um problema muito maior de outros problemas que ele tenha também que exija a consulta ou a procura de outros profissionais. Tá? Isso é muito importante, a gente ter essa consciência, né, de que a gente tem que compartilhar o nosso paciente, a gente tem que conscientizar. Então, conscientizar, mostrar. E muitas das vezes o paciente já sai do consultório entendendo o que você fala, né? E ele já vai procurando e vendo outros profissionais.
né? O dentista é muito importante nessa. Eu já faço isso desde quando eu comecei a fazer ortopedia funcional de maxilar, quando a gente trabalhava a questão respiratória, desvio de septo, inflamação de adenoides, entendeu? Inflamação dos cornetos, porque, na verdade, eu não tratava adenoides, né? A inflamação das adenoides. Eu não tratava desvio de septo, mas eu diagnosticava, né? Tinha essa capacidade de chegar e não fazer o diagnóstico fechado, mas ver rastros ali que quem pudesse fazer encaminhar o paciente para um especialista, né? Encaminhar para um otorrino, explicar por quê. Muito engraçado, às vezes o paciente chegava no meu consultório, paciente criança, todo definhadinho, curvadinho, dificuldade de respirar, a mesma coisa que eu fazia. Paciente ronco, que tem dificuldade de respirar, como é que está a questão de desenvolvimento na escola? Dorme bem? Está sempre cansado? Às vezes sem exame de imagem, baba acorda com um travesseiro babado, né? Ronca, abriu a boca, mordida aberta, palato alto, entendeu? Profundo, né? Quer dizer, não tem nem que esperar em exame de imagem. Encaminha esse paciente logo para o otorrino. Tá, a gente tem que fazer tratamento ortodôntico, ortopédico, sim, é de extrema importância, mas tem que passar por um médico, um pediatra, né, quando é criança, um otorrino, para resolver o problema respiratório, senão nada vai se desenvolver na boca, né? Paciente com respirador bucal, mas é respirador bucal por hábito. É hábito ou não consegue respirar pelo nariz, entendeu? Quer dizer, então, isso tudo o dentista tem de importância. Quer dizer, então, isso tudo é feito numa consulta. E quanto vale uma informação dessa? Requer tempo, requer estudo, requer observação. É observar o seu paciente, olhar para ele, entender o que está trazendo para você, né? Ver um paciente saudável, diferenciar um paciente saudável de um paciente patológico, no sorriso, no estado que ele está, né, no geral, é, quando abre a boca, tem desgastes, tem mobilidade dentária. Então, tudo isso tem que ser passado e tudo isso tem que ser observado e tudo isso tem que ser valorizado, tanto para a sua profissão, quanto valorizado quanto informação para o paciente, tá? Vamos ver se a gente consegue falar mais de um slide. Primeiras abordagens de tratamento, orientar. Aí eu falo, na primeira consulta de DPM, já começa o tratamento. O tratamento já começa ali. E muitas vezes o tratamento já termina ali, né? Então, quer dizer, às vezes o paciente acha que tem um problema e não tem nada a ver também com disfunção temporomandibular, entendeu? Quer dizer, então isso aí tudo tem que ser visto, tem que ser analisado e abrir essas possibilidades, tá? Tá, mas aí a gente percebeu que o paciente está com todo aquele quadro, né, álgico, de problema, dores, de não conseguir abrir a boca, ter limitação de abertura, enfim, né, como eu falo aqui sempre, eu não tenho esses vídeos que eu estou passando, não tenho nenhuma obrigação de explicar detalhes da disfunção temporomandibular, né? É só mesmo como abordar o paciente. Então, é orientar o autocuidado, economizar. Eu falo muitos pacientes, que são muito interessantes, economizar mordida. Mas como assim economizar mordida? Comer. O paciente está com problema, tem infecção de boca, de abertura de boca, está com dor, uma dor que não passa, tá agudo, é crônico, enfim. Então, economizar a mordida. Tem paciente que gosta de ficar mostrando que a abertura é limitada, ou gosta de ficar mostrando que a articulação faz barulho. Então, ele abre toda hora mostrando aquele deslocamento de disco. Para que isso? Então, vamos economizar a mordida, economizar esse exibicionismo, né? Então, isso tudo tem que ser explicado para o paciente, né? Orientar autocuidado, a gente vai falar também, né? De outras oportunidades aqui. Evitar abertura máximas e hábitos deletérios, como tem paciente que tem o hábito de morder gelo, né, de quebrar gelo com os dentes. Isso é ruim para a articulação, enquanto é ruim também para os dentes, é ruim para tudo, né? Mas tem paciente que tem esse hábito, ou hábitos piores, de ficar abrindo garrafa com dente, né? Garrafa, bom, enfim, botar lápis na boca, dormir com o dedo na boca, enfim, né?
falar das compressas mornas e relaxamento facial, né? Mostrar hoje que a Shopee, né, Mercado Livre, tem vários ali produtinhos que ajudam você, mecânicos mesmo, sem ser nada muito, nada, é, nenhum gel, nada que seja muito específico, nenhum ultrassom mecânico. Tem uma bolinha mecânica que é muito bom para você fazer relaxamento facial, né? Que a gente sabe que muitos dos problemas são de tensões musculares, né? O uso de relaxantes leves, quando indicado, não passar logo medicação só mesmo quando o paciente está num quadro muito agudo, né, da situação. Avaliar a necessidade de placas oclusais ou ortopédicas, muito importante. Explicar o que é uma placa oclusal, explicar o que é uma placa ortopédica, a diferença de placa oclusal para placa ortopédica. Muitas vezes tem aquela necessidade, urgência de usar a placa oclusal e a ortopédica para um tratamento mais a longo prazo, né? E a gente tem que entender onde é que entra os aparelhos ortopédicos dentro do tratamento de disfunção temporomandibular, né? Então, explicar isso bem ao paciente também, né? E avaliar a necessidade disso. Considerar o ácido hialurônico em casos específicos, tanto quanto infiltração, quanto suplementação também. Nada contra, eu faço muito a suplementação com ácido hialurônico. Ou a infiltração também, que é casos que há necessidade e é muito usado hoje em dia também. E avaliar a odontologia do sono em caso de ronco e apneia, que é de extrema importância, né? E muitos dos problemas vêm à noite, vêm durante o sono, não que tenhamos problemas de vigília, né? Claro que existe muito a questão do hábito durante o dia, se a gente se perceber quando está trabalhando, fazendo alguma coisa durante o dia, a gente está naquela tensão ali, mas, durante o dia a gente ainda consegue, entre aspas, controlar. Mas o que acontece à noite, não conseguimos. Não conseguimos. Conseguimos evitar. Então, ter essa avaliação da odontologia do sono, entender a odontologia do sono, fazer cursos de odontologia do sono para a gente, né, dentista, importante, e mostrar para o paciente que a odontologia também está dentro da qualidade de sono dela. E que o tratamento de DTM também depende disso, né? Porque muitas das vezes o paciente vem com relato dentro do nosso consultório, muitas vezes, não, a maioria das vezes, de dor quando acorda, né? Quando abre a primeira, quando acorda, abre a boca, né? Eu sinto aquele estalo, parece que na boca não vai voltar para o lugar. Gente, eu ouço muito isso, eu ouço muito isso. Então, é aquela coisa, são os hábitos noturnos que a gente não, que ele mesmo está sabendo. Então, tratar, abordar, ver, explicar. Bom, vou parar por aqui. E depois eu tenho outros slides para a gente continuar falando sobre a questão de como abordar. Eu sempre gosto de falar que eu trago esse assunto de abordagem, de tudo isso que a gente pode fazer na primeira consulta, para a gente ter esse hábito de consultar o paciente, né? E não de orçar o que ele precisa. Porque até dentro da ortodontia, da ortopedia funcional dos maxilares, que eu acho meio errado, e até dentro da DTM, tem dentistas que simplificam muito o problema. Você precisa botar uma placa oclusal. Mas eu não uso aquelas plaquinhas moles, né, que antigamente usava. Hoje eu uso a placa de Michigan, que passa com texto, não sei o quê. Mas o paciente chega, você mal. Às vezes o paciente nem precisa daquela placa. Entendeu? Você vende aquela placa, como se aquilo fosse a solução do problema do paciente. Entendeu? Você bota uma placa na boca do paciente que só vai ficar bem enquanto estiver usando aquele negócio, mas não olha o geral daquilo. Então, quer dizer, o dentista ainda tem esse hábito de vender tratamento, de eh, vender. Não que esteja errado, claro que não, a gente faz isso, né? Porque isso faz parte do tratamento, entendeu? Então, quer dizer, mas para chegar na venda da placa, do aparelho ortopédico, do que for, a gente tem que entender se realmente é aquilo que ele precisa. Se é aquilo que vai resolver o problema dele, né? Então, como vai fazer isso? Dando consulta, cobrando a consulta, né? Cobrando uma consulta cara. Consulta de DTM é uma consulta cara. É uma consulta que hoje está avaliada aí, hoje a gente está em 2026,
em mais ou menos uns R$ 500, de R$ 400 a R$ 500. Porque você resolve o problema do paciente, entendeu? Então é isso que eu tenho para falar por hoje. Tá? Até a próxima.